Nosso amado irmão Gelson já está com oportunidade neste momento, né? Para trazer a mensagem, né, Maria? Desculpa, vamos lá. Não, está tudo dentro. Amém. Se você pudesse colocar sobre os seus pés para nós orarmos pela vida do nosso irmão, para Deus usar ele como tem usado a todos aqui, né? E ele também já foi usado no louvor e tal. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos, meu Pai, desses que se encontram aqui, meu Deus, meu Pai, das pessoas que não puderam vir também. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada uma das pessoas. E agora é o momento da palavra oficial da noite, o nosso amado irmão Gelson, Pai. Use o teu servo, conforme o Pai, que o Espírito Santo revelou, para que ele fique sob o poder do Espírito Santo, da tua palavra, para que a igreja continue sendo edificada pela pregação da palavra oficial da noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. São os amados irmãos da irmã. Amém. Jesus. Amém? Amém. Convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 16. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo número 16. Aleluia. Fala sobre a parábola do rico e sensato. Oh, glória. Amém? Amém. O leitinho está miudinho, mas pode? Não. Tá. Glória a Deus. O zóio também molhado? Ah, agora sim. Amém. Aonde está escrito assim: parábola do rico e sensato. Ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram uma abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e divirta-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tu, esta noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficará? Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Poderoso exemplar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não chegou, está morando. Irmãos, aqui, essa noite, essa palavra oficial da noite, Deus me trouxe à minha mente. Foi no culto passado, no último culto de domingo, que eu me atentei sobre acerca dessa parábola que Jesus apontou, falando sobre o rico insensato. A parábola do rico insensato fala sobre o erro de colocar preocupações com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Amém. Glória a Deus. Essa parábola de Jesus, como está escrito aqui já no livro de Lucas, capítulo 12, versículo de número 16, ele antes de ele falar sobre essa parábola, ele tinha o quê? Ele tinha falado, ele tinha advertido a muitos sobre as preocupações sobre a vida terrena, que todo ser humano não pode colocar sua alma e seu espírito em cima dela. Quando chegou, e antes disso chegou dois irmãos, né? Antes disso tinha chegado lá, assim como quando lá no versículo de número 13, né?
quando ele fala que aconteceu nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: mestre, ordena o meu irmão que divida a herança para comigo. Até que ele falou, né, quem me constituiu juiz entre vós? Porque aqui, meus irmãos, aí ele já veio com essa parábola para poder advertir eles acerca da preocupação nas coisas terrenas. Quando ele veio com essa parábola aqui, o rico insensato, por que ele proferiu essa parábola? Ele fala que um homem, um fazendeiro, que me leva a entender, porque ele era um cultivador, né? Ele tinha sua fazenda, sua propriedade, né? Os seus plantios, e que ele havia produzido com abundância, né? Um homem, aparentemente, ele estava sentindo muito orgulho de sua colheita e acabou ficando sem espaço para poder armazenar a sua colheita, os seus frutos, os seus bens, os seus cereais. Então ele teve essa ideia de o quê? Derrubar aquele celeiro, né? Aquele cômodo lá que ele havia construído anteriormente para poder armazenar seus bens, e teve a brilhante ideia de quebrar aquilo ali e construir outros maiores. Então o que me leva a entender que ele estava preocupado mesmo com a sua colheita. Logo, ele teve grande esforço para poder plantar, para poder cultivar, mas Jesus nos advertiu a ele, aos discípulos, aos servos que estavam ali, toda aquela multidão que estava o cercando. Por quê? Porque esse homem, ele não estava preocupado como se fosse uma preocupação que normal de quando você precisa de espaço para você construir algum cômodo, ou você precisa de trabalhar, ter um pouco a mais para pagar uma conta. Não, ele estava com uma certa preocupação demasiada, né? Estava demais, ele estava se entregando àquela preocupação, esquecendo do mundo ao seu redor. Ao seu redor. Ele se preocupava aparentemente 24 horas com essas coisas terrenas. Ele estava colocando a sua fé, o seu coração, acima de tudo, em seus bens. Como diz aqui, e ele começou a pensar: o que farei? Ele estava meio que, tipo assim, perdido, assim, agora como eu vou fazer? Eu tive uma excelente colheita, eu fiz um excelente plantio, eu investi tanto que hoje eu estou tendo fruto dobrado, ou até mesmo triplicado sobre o meu plantio que eu fiz lá atrás. Aí eu faço uma pequenininha pausa, né? Será que esse homem, ele tinha Cristo, Jesus, ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, ele tinha o temor de Deus dentro dele? Porque ele estava muito preocupado com as coisas dele, que possivelmente, se ele não achasse até espaço para poder guardar, ele ia perder, obviamente. Mas e a alma dele? E a vida espiritual dele? Como que ele andava diante de Deus? A sua alma, o seu espírito, a sua conduta? Porque depois, em seguida, veio uma palavra de Deus para com ele, advertindo severamente, chamando ele de louco. O louco, na Bíblia, o que é sagrado, não flui de uma forma muito agradável, não. Quando uma pessoa ela é chamada de louco, ela pode ter essa qualidade, né? Quando uma pessoa chama a outra de louco, quando Deus, até mesmo foi o próprio Deus que chamou ele de louco, que estava cometendo um terrível erro, estava se preocupando demais, não sabendo o dia e nem a hora que Deus ia o visitar. Talvez Deus podia dar mais um tempo lá para ele ter dividido os seus bens. Não. Deus falou que
naquela noite ele ia pedir a alma dele. E o que ele tinha preparado para com Deus? O que ele tinha feito? Que tesouro que ele tinha armazenado lá em cima? Porque ele estava preocupado sim com o armazenamento lá dos bens terrenos, o seu plantio. Ele era um homem muito rico, cheio de bens materiais, sua fazenda, seus gados, talvez, seus plantios, suas colheitas. Mas e para com Deus? Ele era rico. Porque quando Deus o chamou ele de louco, me leva a entender que ele era pobre, então, espiritualmente, e que ele não tinha feito como a própria Bíblia fala que não ajunteis tesouros da terra, onde a traça, ferrugem, ladrão, nada disso. Mas ajunteis tesouro do céu. Aleluia. Aonde ninguém pode arrebatar. E naquela noite, Deus iria o visitá-lo. A sequência dessa parábola não fala que se ele foi salvo, se ele foi condenado, mas se você tiver um senso de ideia que acerca dessa palavra, quando ele chamou ele de louco, me leva a entender que esse homem teve a sua alma ceifada ao inferno, assim como foi com o rico e o Lázaro. Quando o rico teve o seu divertimento aqui terreno, ele pôde usar, comer, usufruir de todos os seus bens, de todas as suas riquezas. Esse homem também me leva a entender que ele teve o mesmo fim que o rico teve, da parábola do rico e de Lázaro. Esse homem teve a sua vida ceifada por conta das suas preocupações. Quantos aí fora tem se preocupado muito com a sua vida, muito além de um preocupar, o que é normal, o que é tolerável? Deus diz, em vão andam os homens ansiosos aqui na terra. Ele sempre fala que a ansiedade, o amor ao dinheiro, as preocupações, nada adianta. O próprio rei Salomão falou que isso é tudo vaidade. É tudo passageiro. O que vai contar mesmo é daqui para frente. Daqui para frente, em que sentido? Os bens, as boas ações, as boas condutas, a sua vida, porque diante da sociedade e principalmente para com Deus, se foram coisas boas ou se foram coisas ruins. Se talvez ouviremos sejam bem-vindo, bendito de meu Pai, que a parte de mim que eu nunca vos conheci. Esse homem possivelmente não teve essa abordagem de Jesus no céu, como vinde a mim. Possivelmente eu nunca vos conheci. Esse homem, aqui não leva a entender, mas esse homem parece que ele era um homem orgulhoso, que pensava só em si próprio, não ajudava o próximo, tinha muitos bens, muitos tesouros, muitas coisas guardadas para consigo mesmo. Quando ele fala, descansa minha alma agora, regozija-te, alegra-te, farta, folga. Ele não falou, eu vou ali ajudar um irmão que está ali sofrendo, padecendo por falta de um alimento, de um cobertor. Não, ele estava pensando só em si próprio. Não fala que ele era casado, que ele tinha filho, não, ele só falou dele, que ele era um homem orgulhoso, ambicioso. O que fala é isso aí. E agora? O que apresentar diante de Deus quando Ele pesar o que foi bom e o que foi ruim? Eu sei que você, outrora, quando estava lá no mundo, perdido lá no pecado, você tinha um comportamento muito ruim diante de Deus. Mas nós temos um intercessor entre Deus e os homens, que é chamado Jesus Cristo. Aquele que veio para poder morrer, padecer pelos nossos pecados. Porque quando Deus olha para a terra, Ele não vê o homem assim diretamente, não. Ele desvia o olhar do
Porque se eu olhasse para o mundo sem olhar para a cruz, eu acho que o mundo seria exterminado de uma vez por todas. Mas pelo amor que ele teve à terra, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele tem mais uma chance de renovo, de vida, de reconciliação. E esse nós estamos tendo tempo, meus irmãos. Nós temos tendo tempo, dias e horas para poder reconciliar, a chegar mais para Deus, esquecer de nossas vidas, às vezes, quando a gente se entrega a preocupações, ao nosso trabalho, a nossa vida familiar. Todo mundo tem problema, e eu tenho muito problema, O único problema que eu não tenho é dinheiro. Então, 89% de meus problemas já se acabaram. Eu tenho muito problema, mas eu não me entrego a eles. Aquilo que depender de mim, eu vou seguir. Aquilo que depender de mim, eu sei que Deus vai continuar me capacitando para eu poder levar a ser o Evangelho de Cristo. Nem sempre eu vou conseguir, nem sempre eu terei, mas eu vou ter que me esforçar. Amém. Eu vou ter que eu vou ter que fazer de diferente do que fez esse homem. Eu tenho que ajudar sim tesouro lá no reino de Deus. Jesus não é contra o homem rico. Ele não é contra a riqueza. Ele é contra a avareza. O amor ao dinheiro. Ele fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Não amai o dinheiro sobre todas as coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É verdade. Você pode ser rico, você pode ter uma boa família construída, capacitada, com escola, faculdade, você pode ter uma casa, pode ter 2 casas, pode ter o que você quiser, mas você não pode se entregar a isso, não. Aleluia. Você tem que viver o Evangelho com mais simplicidade possível. Amém. Que Deus ele é capaz de acrescentar mais e mais às suas vidas. Aleluia. Esse homem, se ele tivesse tido esse senso outrora, eu acho que ele teria um fim brilhante aqui nessa palavra, mas ele teve um fim que aparentemente foi o mais terreno possível. Porque você, estando aqui na terra, você pode até estar em outro nível, em outro patamar, mas você pode também estar vegetando lá no leito. Mas se você tiver a conversão, aleluia, de sua alma para com Cristo, você já tem tudo. Glória a Deus. Porque daqui para frente, quando o soar da trombeta soar, só vai contar a sua vida desde que você aceitou o Evangelho de Cristo e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós temos que ter em mente, meus irmãos. É isso que a Bíblia leva a gente ao encontro. Amém. São dessas mudanças que vêm acontecer no dia com a gente. Olha só para vocês verem, eu vou trazer até mesmo um histórico meu aqui, que alguns dias, algumas semanas atrás, ou até meses atrás, quando eu comecei a trabalhar na empresa Baixar, eu já comecei a trabalhar no horário da manhã, que eu parava às 5 da tarde. Eu estava me esforçando o máximo que eu podia de vir ao culto, de terça e quinta-feira. Quando de uns 3, 4 meses para cá, eles trocaram gerência, gestão, e quiseram também trocar meu horário para eu trabalhar de noite, ou até mesmo, possivelmente, de me transferir de loja, de eu sair lá do Alfaçu e ter que ir lá para aquela Baixada lá, ia ficar muito fora de mão para mim. Muito fora de mão para mim ir em casa, almoçar, para mim vir para a igreja, e possivelmente eles iam trocar meu horário também, que eu ia ter que trabalhar de novo. Então eu possivelmente só ia poder vir ao dia de domingo. Mas eu comentando lá com o próprio pastor Vinícius, falou: pastor Vinícius, por amor a Cristo e a minha família, eu vou abrir mão desse trabalho e sei que Deus vai ter o melhor para mim. Aleluia. Porque eu sei que isso vai me atrapalhar também a seguir a Cristo, né? A me reunir lá com os amados irmãos. Amém. Estamos tendo pouco
os irmãos aqui. Aí quando falta mais um, fica mais Enfraquecido ainda. enfraquecido ainda. Como sempre foi dito, que a igreja somos nós, não é só o irmão Gersino, não é só o irmão Vinícius, não é o irmão Chico, não é só esses. Não é, nós somos um corpo. Amém. Nós precisamos um dos outros. Aleluia, glória. Então eu falei assim, não, eu vou abrir mão, mas ainda creio que Deus ainda vai fazer alguma coisa em prol dessa situação minha. Até que 2 semanas atrás me dirigiram eu para outra empresa aqui mais perto aqui do antigo Adril, em que o horário agora ficou até aparentemente mais flexível, creio eu vou fazer também por onde, porque eu dei o grito, Deus ouviu lá do céu, e eu vou honrar o meu compromisso de vir ao público. Glória. Eu tenho, o meu coração não está em nada de terreno. Amém. Eu nunca tive ambição em nada. Eu tive sim, sabe o quê? De ter sempre o temor de Deus para dentro comigo. E a ambição que eu tenho é de um dia, quando eu fechar meus olhos aqui, eu abrir ele antes. Essa é a única ambição que eu tenho. De saber que minha alma ainda vai ser salva. O meu nome, os seus nomes, meus irmãos, já estão escritos lá no livro da vida. Mas a gente tem que forçar, a gente tem que se esforçar, perseverar para que esse nome fique lá, para que não venha sair. Glória a Deus, amém. A vontade de Deus era que todo mundo fosse salvo, mas nem todo mundo quer ser salvo. Verdade. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Esse é o problema. É o famoso: quem perder a sua vida por amor de mim achará. Mas ninguém quer perder a sua vida, não, a sua condição, não. Ninguém quer abrir mão lá dos seus bens terrenos, não. Todo mundo quer ajuntar em seu celeiro coisas superficiais, coisas que vão se acabar, coisas que são perecíveis. A vida eterna, já está escrito que é eterna, né? Aleluia. E o tormento eterno é eterno também. As coisas aqui da terra são perecíveis. Todo dia tem. É só continuar perseverando, trabalhando, seguindo a Deus, confiando que Ele é provedor. Não vai acabar, Deus acrescenta. Ele vai ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, para que essa preocupação sobre aquilo que há de comer, de beber, de vestir? Os hipócritas, os ímpios, é que pensam dessa tal forma. Eles vivem dessa forma. Eles se preocupam com a sua aparência física, aquilo que vai vestir, aquilo que vai comer amanhã. Já estão se preocupando com amanhã, aquilo que eles vão comer. Mas eles estão se preocupando também se a vida dele hoje, quando eles estão acordados, estão lúcidos, estão falantes, se a vida deles, se eles dormirem agora e se Deus vier visitá-los, se eles estão prontos para encontrar com o Rei da Glória? Será que eles estão preparados também para com isso? Será que se Jesus chegar diante de algum de vocês aqui, vocês têm algo pronto para com Ele também? Ou até mesmo eu mesmo? Será que nós estamos prontos para ouvir: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai? Oh, Deus amado, é verdade. Será que eu estou pronto para poder morar com Ele para todo sempre lá no céu? Com o Santo dos Santos? É tudo perecível. Se esse homem tivesse esse tipo de ideia, a vida dele seria a mais bela possível. Amém. Apesar das coisas que vêm em toda a vida, em todo o que é ser humano, que são problemas circunstanciais que acontecem, porque nós somos homens, desde quando aconteceu uma falha lá no princípio do mundo, esse problema afetou na vida de todos nós. Quando lá no próprio jardim do Éden, quando Adão falhou lá no teste, né? Isso acometeu sobre todos nós. Então todo mundo vai ter problema. Mas todo problema tem a solução também. Aleluia, glória. Não tem
pecado que Deus não perdoa. O único que ele sempre diz, é contra o seu espírito. Esse não está perdoado. Mas todo qualquer tipo de falha, todo qualquer tipo de erro. Mas eu não posso também viver me entregando ao erro, sabendo que é errado fazer aquilo ali. É verdade. Uma coisa é certa, se eu estiver passando, cara, numa calçada, eu sei que tem alguma calçada que está meio torta assim, eu sei que eu vou agarrar meu pé, eu vou trupicar. Eu fiz isso já, eu caí. Amanhã, se eu passar por ali, eu vou dar a volta pro carro. Ele fala assim, vai trazendo com a Bíblia, ele fala assim, que é para a gente fugir da aparência do mal, né? Fugir, sermos sábios, termos sabedoria para podermos lidar com as coisas terrenas. Verdade. E se Deus te constituísse reino aqui hoje, você abandonaria a fé ou continuaria lá na fé? Qual seria a sua preocupação a partir desse exato momento? Será que seria lá com as suas riquezas? Será que a sua atenção estaria voltada para as coisas aqui do mundo? Será que se um pobrezinho chegasse até perto lá de ti, você estaria com suas mãos estendidas? Ou só o que jogaria, o que migalhas aqui debaixo da mesa? Um jovem rico tinha tudo lá para ser salvo. Tinha tudo para ser salvo. O jovem rico. Ele, quando ele abordou o próprio mestre, falou assim que ele já sabia de tudo e ele tinha se esforçado para poder cumprir todos os mandamentos. Quando Cristo falou para ele, vai e vende tudo que tem. E aonde o coração dele estava? Nos bens dele, na terra, né? A Bíblia diz que ele abaixou sua cabeça e continuou a viagem. E Jesus falou assim, depois ele foi e falou em seguida que era mais fácil um camelo passando no fundo de uma gota de um rio entrar lá no reino dos céus. Não é porque é rico ou porque é pobre, mas é o amor à riqueza. É o que destrói todo ser humano. Todo ser humano não poder servir a Deus e as riquezas. Aleluia. Você pode ter Deus e pode ter riqueza. Aleluia. Mas não pode ter. Deus não compartilha sua glória com você. Deus tem ciúme de teu povo. Deus é o seu único filho. Pelo amor de teu povo, de tua igreja. Tendo que ter isso em mente para que quando as coisas vierem tentar tirar o nosso foco, que é a cruz, a gente poder ter um escape e poder renunciar para assim, não, isso não é para mim, porque maior glória há de se revelar lá no futuro. Sabendo, fazendo dessa forma, meus amados irmãos, a gente vai ser bem sucedido na face aqui da terra, até que Jesus venha chamar cada um de nós. E se ele voltar amanhã, tendo isso já em mente, que a gente não pode ser um tolo, um louco como esse rapaz foi, a gente possa ter o final terreno mais belo possível e a gente possa subir e morar com ele lá na glória para todo sempre. Amém? Assim eu agradeço pela Louvado seja Deus. Deus abençoe. Pastor, tem um irmãozinho que pediu para falar um negócio com o senhor. Que dia é hoje, hein? Hoje é véspera do aniversário do nosso irmão Gessi. Amém. Não esquece, não. O pastor falou que ia orar por ele, o pastor esqueceu. Então, pode pelo menos agora. Vou pedir o nosso amado irmão Gessi que vem aqui à frente, os irmãos que se colocam sobre os seus pés, estenda suas mãos para frente também. Vamos orar por ele. Amanhã ele completa mais uma primavera, né? Mais um ano de vida. E isso é muito louvável, né, irmãos? Porque muitas pessoas têm morrido na terra por decorrência de várias coisas, né? E eu estava até falando com ele. Ele está sendo preservado como nós também. É um motivo de grande alegria, né? Vamos orar para o nosso irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, da igreja, meu Pai, ora, eu uno a minha fé com os irmãos e oro pelo nosso amado irmão Gessi. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida espiritual, física dele. Meu Pai, esteja agindo, Senhor, concedendo saúde a ele. Amanhã ele completa mais um ano de vida. Ó Deus, nós nos alegramos por mais um ano de vida do nosso irmão.
Que o Senhor continue o abençoando, meu Pai, o fortalecendo para que ele possa continuar louvando-te, servindo-te, ó Pai, e vindo também cultuar-te na tua casa, juntamente com a amada igreja. Assim é que nós oramos, ó Pai, e abençoamos a vida dele, mais uma vez nesta noite, por mais uma primavera que se completa, que o Senhor continue, meu Pai, com todas as bênçãos espirituais e materiais, o abençoando, em nome de Jesus eu oro e o abençoo. Amém. Toda a igreja, amém. E que as palmas louvem a Deus. Você quer falar alguma coisa? Então, quem vai cantar o parabéns aqui? Eu canto. Então vamos lá. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais um ano de vida. Nós amamos a vida do Senhor. Amém? Que os irmãos façam assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação divina do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, meu Pai, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, encorajados, animados pelo teu Santo Espírito, com a consolação do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro.